Fala galera, sejam bem-vindos ao Leite Jus. Está começando o 46º episódio do Código Civil, a Lei 10.406, e hoje nós vamos dos artigos 1511 até o artigo 1538. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos, deixar seu comentário e vamos lá. Livro 4 do Direito de Família. Título 1 do Direito Pessoal. Subtítulo 1 do Casamento. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Artigo 1512. O casamento é civil e gratuita sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custas para as pessoas cuja pobreza for declarada, sob as penas da lei. Artigo 1513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. Artigo 1511. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados. Artigo 1515. O casamento religioso, que é atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Artigo 1516. O registro do casamento religioso submete-se aos mesmos requisitos exigidos para o casamento civil. Parágrafo 1º. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias de sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação regulada neste Código. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Parágrafo 2º. O casamento religioso, celebrado sem as formalidades exigidas neste Código, terá efeitos civis se, a requerimento do casal, for registrado, a qualquer tempo, no registro civil, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente e observado o prazo do artigo 1532. Parágrafo 3º. Será nulo o registro civil do casamento religioso se, antes dele, qualquer dos consorciados houver contraído com outro em casamento civil. Capítulo 2 da capacidade para o casamento. Artigo 1517. O homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 1631. Artigo 1518. Até a celebração do casamento, podem os pais ou tutores revogar a autorização. Artigo 1519. A denegação do consentimento, quando injusta, pode ser suprida pelo juiz. Artigo 1520. Não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. Capítulo 3 dos impedimentos. Artigo 1521. Não podem casar. Inciso 1. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Inciso 2. Os afins em linha reta. Inciso 3. O adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante. Inciso 4. Os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau, inclusive. Inciso 5. O adotado com o filho do adotante. Inciso 6. As pessoas casadas. Inciso 7. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Artigo 1522. Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz. Parágrafo único. Se o juiz ou o oficial de registro tiver conhecimento da existência de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. Capítulo 4 das causas suspensivas. Artigo 1523. Não devem casar. Inciso 1. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido,
enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Inciso 2. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Inciso 3. O divorciado, enquanto não houver sido homologado ou decidida a partilha dos bens do casal. Inciso 4. O tutor ou o curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. Parágrafo único. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1, 3 e 4 deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Artigo 1524. As causas suspensivas da celebração do casamento podem ser arguidas pelos parentes em linha reta de um dos nubentes, sejam consanguíneos ou afins, e pelos colaterais em segundo grau, sejam também consanguíneos ou afins. Capítulo 5 do processo de habilitação para o casamento. Artigo 1525. O requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes, de próprio punho, ou, a seu pedido, por procurador, e deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Certidão de nascimento ou documento equivalente. Inciso 2. Autorização por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra. Inciso 3. Declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Inciso 4. Declaração do Estado Civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Inciso 5. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Artigo 1526. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil, com a audiência do Ministério Público. Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial, do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Artigo 1527. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições de ambos os nubentes. E, obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se houver. Parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Artigo 1528. É dever do oficial do registro esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Artigo 1529. Tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos em declaração escrita e assinada, instruída com as provas do fato alegado ou com a indicação do lugar onde possam ser obtidas. Artigo 1530. O oficial do registro dará aos nubentes ou a seus representantes nota da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu. Parágrafo único. Podem os nubentes requerer prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados e promover as ações civis e criminais contra o oponente de má-fé. Artigo 1531. Cumpridas as formalidades dos artigos 1526 e 1527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. Artigo 1532. A eficácia da habilitação será de 90 dias, a contar da data em que foi extraído o certificado. Capítulo 6 da celebração do casamento. Artigo 1533. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato, mediante petição dos contraentes, que se mostrarem habilitados, com a certidão do artigo 1531. Artigo 1534.
A solenidade realizar-se-á na sede do cartório, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes pelo menos duas testemunhas, parentes ou não dos contraentes, ou, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, noutro edifício público ou particular. Parágrafo 1º. Quando o casamento for em edifício particular, ficará este de portas abertas durante o ato. Parágrafo 2º. Serão 4 as testemunhas na hipótese do parágrafo anterior, e se algum dos contraentes não souber ou não puder escrever. Artigo 1535. Presentes os contraentes, em pessoa ou por procurador especial, juntamente com as testemunhas e oficial do registro, o presidente do ato, ouvida aos nubentes a afirmação de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, declarará efetuado o casamento nestes termos. De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Artigo 1536. No casamento, logo depois de celebrado, lavrar-se-á o assento no livro de registro, no assento, assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas e o oficial do registro serão exarados. Inciso 1. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges. Inciso 2. Os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência atual dos pais. Inciso 3. O prenome e sobrenome do cônjuge procedente e a data da dissolução do casamento anterior. Inciso 4. A data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento. Inciso 5. A relação dos documentos apresentados ao final do registro. Inciso 6. O prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas. Inciso 7. O regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi lavrada a escritura antinupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial ou o obrigatoriamente estabelecido. Artigo 1537. O instrumento da autorização para casar transcrever-se-á integralmente na escritura antinupcial. Artigo 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, inciso 1, recusar a solene afirmação de sua vontade. Inciso 2, declarar que esta não é livre e espontânea. Inciso 3, manifestar-se arrependido. Parágrafo único. O nubente que, por algum dos fatos mencionados neste artigo, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Galera, é isso aí. Este foi o episódio número 46 do decreto da Lei número 10.406, o Código Civil. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Se for importante para você esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Galera, é isso aí. Até a próxima. Bons estudos e tchau!